Boa noite, gente. A gente precisa saber se estão escutando bem, se está tudo ok, que a gente está testando um sistema novo para fazer isso agora. Dá um ok pra gente aí se o áudio estiver bom, se está dando para escutar bem, para enxergar bem. Para a gente ter um retorno. Nosso atraso está bem grande, a gente tem um atraso de uns 30 segundos. Nossa. Então é melhor começar e a gente vai pegando as dúvidas. Tá, não, beleza, já falou, a monja ali já falou que tá tudo ok, então. Então, o que a gente está fazendo hoje, né? A gente, o Ateliê 50 é uma escola de arte, ela foi também revertida numa escola de astrologia, né? Acabou desenvolvendo um conjunto amplo de cursos de astrologia, começou como um curso de férias, acabou desenvolvendo. E hoje a gente tem 3 módulos, né? Na verdade a gente tem 4 módulos de astrologia: introdução, módulo 1, módulo 2, módulo 3 e tem um módulo de pesquisa, né? Hoje em dia algumas turmas também acabam fazendo as pesquisas, a gente desenvolve um conjunto de pesquisas, a gente tem desenvolvido cada vez mais, a gente tem feito pesquisas. E isso tem bastante a ver com a forma como a gente lida com a astrologia. A gente gosta muito de ter exemplos, de ter alguns dados. Então, sempre poder falar para a pessoa, olha, né, de Marte em Libra, de 10 Martes em Libras que a gente pode referenciar, trazer aqui, listar para você. Né, essas 9 pessoas têm esse comportamento nesse formato. Né? Então a gente tende a trazer o máximo de dados, assim, de informações que a gente pode, até porque a gente faz essas pesquisas, né? A gente tem essa curiosidade e desenvolve as pesquisas. É bom porque a Paula é ótima com as pesquisas. Quer se apresentar? Então, gente, eu sou a Paula, eu trabalho atualmente bem na parte de assistência técnica do Ateliê 50. Eu comecei como aluno no módulo 1. No módulo 1, a gente começou a desenvolver uma pesquisa em cima do perfil de figuras históricas, especificamente ditadores. E aí acaba que a minha especialidade ficou mais técnica mesmo. Eu comecei a fazer mais as planilhas que a gente precisava do Excel para ver as estatísticas e fazer os gráficos. E aí aqui no Instagram também a gente montando a live, como que a gente vai apresentar essas coisas. Então eu fiquei muito encantada com o método de pesquisa que o Rodrigo tem usado, né, nos últimos anos, que eu conheci ano passado, de observação muito empírica, assim, com base no que você pode observar mesmo. Porque muitas vezes na área da astrologia a gente acaba ficando numas questões muito genéricas, né? Algumas afirmações que você nunca consegue apontar de fato se elas acontecem, se não acontecem. Você fica com dificuldade de apontar características específicas dos astros nos signos e a astrologia fica muito confusa e superficial. Então eu gostei muito de observar como que o Rodrigo fazia as pesquisas dele, inclusive mais ou menos nessa linha que ele tem feito a pesquisa do Netuno. Assim, no início era mais embrionário, a gente fazia como um teste, né? Aí a gente começou a sistematizar algumas pesquisas, organizar. Né? A Paula ajudou a fazer esse formato, foi difícil chegar em alguns formatos. Não é ainda exatamente o que a gente vai apresentar, a gente tem pesquisas em andamento, então a gente concluiu uma pesquisa dos ditadores, é bem legal, são 36 ditadores. A gente concluiu uma pesquisa sobre bons governantes também, né? Governantes que são considerados muitas vezes unanimidades entre bons governantes dentro da história, então é bem legal também para contrapor com os ditadores. E a gente tem feito uma com os papas também, a turma decidiu fazer os papas, é legal, a gente está fazendo 48 papas, é interessante. Mas hoje a gente não veio falar de nada disso, estou falando isso, mas não tem nada a ver com o papo de hoje, né? Porque hoje a gente veio falar do Netuno, que é uma pesquisa um pouco mais simples, né, do que essas outras que a gente tem desenvolvido, ela é bem legal também. Então, vamos falar de Netuno, né? A gente está aqui até agora, colocou Netuno, não falou de Netuno até então. Eu sou o Rodrigo, acho que eu nem apresentei muito bem, né? Eu sou professor do ateliê, né? Dou os cursos de astrologia, já tem um tempo. E a gente tem desenvolvido, aprimorado. E qual que é a grande questão do Netuno? Né? O que interessa para a gente no Netuno? Ele é um astro mais distante, ele foi descoberto posteriormente, então ele não está, por exemplo, colocado na astrologia tradicional, né? Que vai até Saturno. Né? Então, e ele tende, né? A gente tem alguma dificuldade de entender qual o impacto que o Netuno tem específico no mapa, muito principalmente em relação ao signo.
Por que isso? Né? Eu sei que muita gente sabe de astrologia e algumas pessoas não sabem tanto. O Netuno, como ele é muito distante, ele demora muito para dar uma volta, então o Netuno fica mais ou menos 16 anos, 14, 16 anos em cada signo. Então, durante 16 anos, mais ou menos, você pode imaginar, uma geração, um conjunto, uma geração, né, vai nascer com o Netuno no mesmo signo. Né? É longo o período onde ele fica no signo. Então, é difícil olhar o signo do Netuno e tentar entender como que ele interfere na personalidade de uma pessoa, já que muito normalmente durante uma década, mais de uma década, né, todo mundo tem o Netuno no mesmo signo. E era um pouco um desafio. A gente sabia já que o Netuno tem essa tendência sensível, né? A gente classifica alguns planetas como mais agressivos, mais expansivos, outros mais sensíveis, né? O Netuno é esse astro muito sensível, tem uma tendência um pouco parecida. Alguns comportamentos do Netuno são parecidos com comportamentos de Vênus. Era uma coisa que a gente já tinha identificado, que é bem legal. E ele está ali um pouco uma tendência estética, né? O que a gente identifica muito na Vênus é uma tendência estética. E foi, na verdade, a Paula que chamou essa atenção. Ela falou assim, olha, eu acho que o Netuno tem um componente estético forte que a gente pode marcar. Na época eu até falei assim, eu acho que não sei e tal. Aí ela apontou para o meu mapa, né? Minha Vênus é Capricórnio, Netuno é Sagitário. Aí ela falou assim, olha, você usa roupas, né? Escolhe roupas com a tendência Capricórnio, que é a tendência mais sóbria e tudo. Mas você é artista, você pinta quadros, né? Nós dois somos artistas, na verdade, e os seus quadros são muito coloridos, né? Diferente das roupas que você tende a escolher, que é uma coisa mais da Vênus. Talvez o Netuno tenha um impacto direto na arte, talvez isso seja um reflexo de um Netuno em fogo, que seria um resultado comum para uma Vênus em fogo, né? Quadros ou roupas mais coloridas, mais chamativas, e faria sentido para um Netuno. E aí eu comecei a fazer a pesquisa e comecei a mostrar para ela, olha, aquilo que você falou faz sentido. Eu separei umas figuras aqui, né, com o mesmo Netuno e elas têm uma tendência parecida. Talvez o Netuno, né, já era uma aposta que já tinha sido feita na astrologia, e que o Netuno acompanha tendências artísticas, né? Só que não era uma pesquisa tão fácil de ser feita, porque não adianta ver onde que o Netuno estava no momento que a tendência estava acontecendo. O que a gente teve que desenvolver em termos de pesquisa é pegar, por exemplo, os artistas impressionistas e pegar o mapa de todos os artistas impressionistas e ver qual Netuno que eles tinham. Né? Porque no momento que eles estão produzindo, o Netuno já está em outro signo, ele já passou 1 ou 2 signos, né? No momento que eles estão pintando, que eles estão produzindo, que eles estão no auge. Mas a gente queria saber o Netuno original que estava colocado ali dentro do mapa da pessoa. E aí a gente começou a fazer essa pesquisa, abrir os Netunos por signo e tentar identificar se havia alguma correlação, né, entre a tendência artística que estava colocada ali. Essa é uma parte importante de ressaltar, porque a gente vai diferenciar o que muitas vezes muitos canais às vezes estão avaliando, que é o que aquele astro naquele signo faz naquele momento. A gente não está avaliando exatamente isso, a gente está avaliando o que o astro faz dentro do seu mapa natal. Então, esses artistas que a gente colocou nos cartazes, o efeito não era o que o Netuno estava fazendo naquele exato momento, mas é o Netuno que todos esses artistas compartilham no seu nascimento. Então, naquele período em que eles nasceram com o mesmo Netuno. Então, isso vai ter esse atraso que o Rodrigo falou, de uns 20 anos, pelo menos, para esses artistas que tinham acabado de nascer terem aí seus 20 anos, 30 anos, e conseguirem colocar sua arte no mundo e a gente vê isso manifestar. Fica parecendo abstrato porque a gente está só falando, mas a gente vai mostrar, né? Então a gente vai pegar os cartazes, até que a gente colocou e viu assim, será que o pessoal tá pegando o que a gente quer passar com os cartazes e tudo, né? A gente bolou tratores com cuidado aí. E a gente vai tentar apontar um pouco o que de fato é isso, sabe? E a aposta, né, o que a gente está querendo expressar hoje é exatamente isso. Qual que é o impacto do signo do Netuno dentro do seu mapa? Né? Que impacto tem para uma geração ou para um estilo, não só em termos de arte, mas em termos de algum comportamento, vestimenta, né? Uma tendência
estética da época, sabe? E a gente conseguiu acompanhar ali, olhar, parece que está bem marcadinho. Vocês vão comentar pra gente se vocês acham que faz sentido também. Vocês podem falar assim, achei que não fez no menor sentido o que vocês fizeram, então não vi resultado nenhum. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente está lá tentando de qualquer forma. E como o Netuno, né, fica muitos anos em cada signo, quando a gente vai retroceder 12 Netunos, a gente retrocede um conjunto muito amplo de anos. A gente vai começar retrocedendo 150 anos. Então, essa brincadeira vai começar agora, mas é uma brincadeira também que leva em consideração um pouco da história da arte. Espero que vocês curtam também. Eu sei que muita gente aí está pela astrologia, né? Mas a gente vai mesclar hoje, fazer essa brincadeira, mesclar um pouco a passagem do Netuno pelos signos com um pouquinho da história da arte, que é bem legal também. Vamos fazer o teste aqui, deixa eu ver se consigo colocar o cartaz, se a gente consegue colocar o cartaz para a gente mostrar. A gente vai voltar uns 150 anos, a gente vai lá para o realismo, 1850 mais ou menos, tá, gente? Para quem não sabe, o Rodrigo ele dá aula de pintura também, né? Lá no Ateliê 50 e História da Arte, deu uma aula de História da Arte no passado e esse ano a turma progrediu para a Filosofia da Arte. Então ele tem esse estudo também dentro da História da Arte e vai contextualizar o Netuno aí para vocês, para ninguém ficar perdido também. Vou te pagar pela propaganda do resto das coisas. Né? Faz parte, tá tudo integrado. Deixa eu ver. Então, Calma. Ah, tá. Apareceu.